Estarei compartilhando acerca das profecias de Daniel e a parte intertestamentária. A história do período intertestamentária é conhecida como o período da escuridão. É tempo da escuridão porque muitos estudiosos dizem que não tem muito escrito naquele período, especialmente porque a Bíblia não tem muitos relatos acerca daqueles tempos. Não havia profecias e não havia proclamação da palavra de Deus. Por isso as pessoas a chamam do tempo da escuridão, mas o autor da história da redenção reivindica que a história da redenção ou a obra da redenção de Deus nunca parou. Era um tempo em que as coisas estavam mudando e o Messias já estava quase a chegar. Também podemos comparar esses tempos com os tempos em que estamos vivendo agora. As coisas estavam acontecendo na história, assim como estão acontecendo agora. Estava lá Deus fazendo a sua vontade da história da redenção. Deus havia dado profecias através de Daniel. Pensa acerca de 4 reinos dos quais Daniel profetizou. A partir do sonho de Nabucodonosor e suas próprias visões. Voltar para Daniel capítulo 2, versículo 31 a 35. Aqui é quando o rei Nabucodonosor teve um sonho tremendo, mas ele está buscando pessoas para interpretá-lo, mas também já se esqueceu do sonho. Outros líderes, feiticeiros e mágicos da época não foram capazes de interpretar o sonho, nem conseguiram saber que tipo de sonho ele teve. Mas Daniel, pela sabedoria de Deus, revelação de Deus, ele deu o sonho a Nabucodonosor e o interpretou. Esta é a primeira parte da explicação, lhe falando acerca do sonho que ele teve. Versículo 31 a 35. Tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Versículo 34. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Esta é a palavra de Deus. Este sonho, continuando nos versículos, Daniel começa a explicar cada parte desta estátua, os seus significados. Dê uma olhada para isto. Como pode ver, temos Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8. Este sonho e visões têm paralelismo nos seus significados. Vamos dar uma olhada. A imagem que acabamos de ler, a cabeça de ouro, esta besta, imagem de ídolos, de estátuas e coisas materiais, representam reinos que estarão a dominar sobre as pessoas, lhes dando muitas dificuldades e opressão. Eu digo isso porque em Apocalipse vemos bestas subindo, que saem do mar e da terra. A besta, o dragão, mesmo no começo em Gênesis, o homem caiu por causa da besta, chamada de serpente. Por isso devemos ter o entendimento claro daquilo que as bestas são na Bíblia. Hoje isso vai nos ajudar a entender o tipo de tempos em que estamos vivendo. A cabeça do ouro, Daniel capítulo 2, no versículo 38,
Daniel interpreta que representa a Babilônia. A Babilônia era conhecida por muito ouro. Todas as estátuas que eles tinham eram representadas por leões, águias. No versículo 37 e 38, Daniel diz: Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça do ouro. Aqui vemos que a Babilônia é a cabeça do ouro. Depois temos o peito e os braços de prata. Representa Médio-Persa. A Babilônia caiu para a Pérsia, que era conhecida como a prata. Depois temos a ventre e as costas de bronze. A Grécia era conhecida pelas moedas de cobre ou bronze. Receberam o sobrenome de ser ferreiros de cobre. A Grécia é representada pela ventre e coxas de cobre. E depois temos 4 reinos divididos. Grécia dividiu-se em 4 reinos que foram governados por 4 generais depois da morte do Alexandre o Grande. Depois temos as pernas de ferro que representam Roma. Os romanos eram conhecidos por fundadores de ferro ao fundir materiais de guerra. Depois da queda de Roma, houve muitos romanos, juntamente com outros, que governaram as nações. Depois serás seguido pelo anticristo. Depois desce aquela pedra que vai esmiuçar toda essa estátua e tirar para longe. E o que vai acontecer é que haverá estabelecimento do trono do reino de Deus. Esta pedra representa Jesus e a palavra de Deus. Paralelismo dessas imagens, em Daniel capítulo 7, versículo 4, vemos um leão com asas de uma águia. E isto também representa as imagens que foram encontradas na Babilônia. Vem um urso que tinha 3 costelas na boca. O Médio-Persa havia conquistado 3 nações: Líbia, Babilônia e Egito. Líbia em 546 a.C., Babilônia em 539 a.C. e Egito em 525 a.C. Isso que se diz 3 costelas na sua boca. A Grécia é representada por um leopardo com 4 asas de uma ave. O leopardo é o primeiro mamífero na floresta e, além disso, tinha 4 asas de uma ave. Não é tão rápido apenas aqui na terra, mas também é tão rápido no ar. Este leopardo de 4 asas tinha 4 cabeças e o domínio foi-lhe dado na terra. O leopardo representa a Grécia, governada pelo Alexandre o Grande. Mais tarde subiram os 4 generais. O Alexandre o Grande foi assassinado provavelmente por eles ou outros seguidores deles. Daí os 4 generais se dividiram o império. Governaram nas diferentes regiões. Roma é representado pelo destemido e bem terrível e besta extremamente forte com grandes dentes de ferro. O ferro foi o material principal que os romanos usavam para fundir instrumentos de guerra. Vamos pensar num soldado romano com capacete de ferro, aquele escudo e todos aqueles instrumentos de armadura. Na visão de 4 bestas havia 10 chifres que saíam da 4ª besta. Representa outras nações
que surgiram depois de Roma até o período de Anticristo. O outro chifre surge, mas vamos passar para capítulo 8, que vemos um cordeiro com dois chifres. Não fala mais acerca de Babilônia, mas do Médio-Persa, que refere-se que era o Médio-Persa, mas o que aconteceu, um dos chifres cresceu mais rápido, mais comprido do que o outro, e fala-se da Pérsia tomando o lugar. Mais tarde torna-se apenas o Pérsia ser o médio. A Pérsia conquista o norte, aquelas todas nações ao longo do Mar Pérsia. Oeste, a Babilônia, a Síria, e no sul, o Egito. A Pérsia deveria conquistar o norte, o oeste e o sul. Isaías 45, ele profetizou que Pérsia iria conquistar grandes nações em um vasto território. A Grécia, em capítulo 8, é representado por um bode que tinha chifres que picavam. Mais tarde, os 4 chifres, que fala dos 4 generais. É um pequeno chifre que surgiu depois dos 4 chifres. De acordo com Daniel capítulo 9, versículo 9 a 14 e 23 a 25, depois dos 4 chifres, vem um chifre que representa o anticristo. Creio que fala acerca do Antíoco IV. Talvez vamos falar disso mais tarde. Este é o resumo dos sonhos e visões que Deus deu a Daniel e ao rei Nabucodonosor. Deus permitiu com que Daniel interpretasse. Precisamos saber que não é apenas uma interpretação imediata, a história que iria se desenrolar depois do tempo de Daniel. Isso também prefigura o Apocalipse, os últimos tempos em que estaremos vivendo. São 4 bestas que irão conquistar o mundo, irão governar o mundo, algo que está patente desde Gênesis até Ezequiel, também de Daniel a Apocalipse. Em Gênesis capítulo 4, Gênesis 14, vemos Abraão lutando contra 4 reis. E estes nomes representam estes 4 reinos. Ele ganha vitória por lhe expulsar das fronteiras da terra que o Senhor havia prometido dar a Abraão. O que precisamos fazer? Como Abraão lhes expulsou para o norte, havia a fronteira como o rio Eufrates, e no final a grande guerra será no rio Eufrates. É uma batalha de expulsar o inimigo das fronteiras que Deus nos deu. Vamos pensar nisso nas lições de hoje e a lição seguinte. Vamos olhar alguns aspectos da Pérsia, mas agora vamos começar com a Babilônia rapidamente. A queda da Babilônia e o período intertestamentário, até chegarmos no regime romano. Vamos olhar para essa história. Espero que essa história não possa vos cansar de maneira que possam dormir. Tentem encontrar a operação de Deus nessa história, porque esta é uma história que decorreu logo antes da chegada de Jesus. Eu creio que estamos vivendo neste período da história, a véspera da chegada do nosso Senhor. Quais são as coisas que estão acontecendo nesta véspera da chegada do nosso Senhor? Essa história foca-se na terra da Judéia, a terra do povo de Deus. O que está a acontecer naquela terra e ao redor daquela terra, e quem está tomando controle daquela terra? Como é que as pessoas estão respondendo, reagindo, e como é que Deus está lhes preparando para receber o Senhor Jesus Cristo, o Messias? A queda do Império Assírio. O Império Assírio era um
poderoso império. Em 608 a.C., o Assur-Ubalite II, o rei da Assíria, caiu nas mãos de Nabopolassar de Babilônia. Em 608 a.C., a Síria cai nas mãos da Babilônia. A Babilônia era um estado sob a Assíria e teve a sua independência temporal nos períodos de 722 ou a 710 e 704 a 703 a.C., durante o tempo de Merodach Beroca ou Baladan. Durante esse tempo, a Síria conquistou Israel, o reino do norte. Israel caiu para a Síria no ano 722 a.C. E a Babilônia conquistou a Síria e tornou-se o império mundial. E a Babilônia, no seu tempo, conquistou o reino de Judá no sul, mas durante o tempo de Belsazar, da Babilônia, a Babilônia foi destruída pelo Dários II, que é Xerxes II, e hebraicos ou aramaico. A pronúncia seria Xerxes II, em 539 a.C. Dários II era o rei de Médio, e é Médio Pérsia. Então, o rei da Pérsia era alguém que chamamos de Xerxes. Daniel capítulo 5, versículo 30 a 31. A Babilônia cai para as mãos da Pérsia e o Império Pérsia subsiste desde 539 a 331 a.C. Vamos olhar com mais detalhe deste ponto, Pérsia. Como já mencionei anteriormente, Dários era o tio de Cyrus. Por isso, Cyrus permitiu que o Dários tornasse o imperador primeiro. Mas Dário não era tão esperto e inteligente e poderoso. Só brevemente, o Cyrus tomou o poder. Como é que ele conseguiu dominar toda a região? Cyrus tinha tolerância. Ou outros dominadores que estiveram poderes, como os hititas que governaram as nações, não tinham tolerância. Eles removiam tradições, religião, língua, cultura, etc. Eles tentavam mudar as pessoas, mudar as nacionalidades, mudar a identidade. Cyrus era muito diferente. Ele permitiu que eles mantivessem as suas línguas, desde que eles falassem a sua língua também. Ele permitiu que eles mantessem a sua religião, mesmo que ele pensasse que o Deus dele era o melhor. Cyrus era o sobrinho de Dários o Médio, e ele era o poder, o cérebro por detrás de Dário. Oficialmente, Cyrus começou o seu reinado na Pérsia, ou no Império da Pérsia, em 539 a 538 a.C. e deu o decreto para Israel retornar em 537 a.C. Israel começou a reconstrução do templo em 536 a.C. Parece que imediatamente logo que ele subiu ao poder, porque em 539 a.C., Dários e Ciro juntos conquistaram e tomaram a Babilônia. Aos arredores de 538 a.C., ele se tornou rei ao lugar do seu tio Dário. E em 537 ele decreta para que os israelitas voltem para o seu país, e aprendemos que naquela época, e que vamos aprender que houve um homem que influenciou aos sírios para que deixasse o povo voltar. Porque em Isaías, Deus havia revelado que iria dar a Dário todo esse império e poder. O nome de Cyrus
tinha sido registrado no livro de Isaías. Talvez no seu gabinete havia um homem de fé, porque Daniel era o conselheiro na esfera governativa do rei naquela época, durante o tempo babilônico e o tempo dos persas. Dessa forma, Ciro decreta que os israelitas voltem para casa e haja a reconstrução do templo. Que veio disto? Que os impérios mundanos ou impérios perversos dominassem sobre o povo de Deus. O povo de Deus se encontra ainda em cativeiro, mas o que veio disto? A perspectiva da história redentora. Mesmo no tempo de opressão, dificuldade, Deus se encontra em operação para preparar o seu povo para o seu tempo, para o cumprimento da sua vontade. Mesmo que estejamos passando por duras dificuldades, aflições, sofrimento, devemos estar cientes de que Deus está nos preparando para o cumprimento da sua vontade e a realização de seus propósitos. Mesmo até através desses reis estrangeiros que estão atualmente oprimindo o seu povo. A língua aramaica estava sendo usada pelos palestinianos durante aquela época. Lembras que Ciro queria que todo mundo aprendesse a sua língua, mesmo que mantivesse a sua língua local. Então, todas as pessoas sob o governo do Império da Pérsia, que era um vasto território, aprendiam a língua da Pérsia. Durante o tempo de Jesus, todo mundo falava aramaico, mesmo que já estavam também aprendendo o grego. É como na Singapura que a primeira língua é inglês, mas a língua comum é chinês. Quando se encontra com o asiático, a primeira língua a usar contigo é chinês. E é isso que acontecia naquela época, durante o tempo de Jesus. O grego era a língua comum, mas as pessoas falavam o aramaico. A outra coisa que surgiu disso foi a diáspora. Diáspora significa dispersão. A dispersão aconteceu porque no tempo de Ciro permitiu com que as pessoas emigrassem, permitiu com que os israelitas voltassem para a sua nação, foi uma das partes, mas fez com que o povo se dispersasse ao redor de todo o Império Babilônico e Pérsia. Nessa dispersão, em todo lugar onde os judeus iam, eles construíam sinagogas. É por isso que no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, onde quer que iam, encontravam sinagogas. Porque os israelitas que haviam perdido o templo, eles queriam adorar em algum lugar, por isso eles construíam em qualquer lugar em que se encontravam as sinagogas. Mais uma vez, era a preparação do povo de Deus, porque ele queria que se preparasse para a difusão do evangelho ao redor do mundo. Depois vem Artaxerxes de Pérsia, é lá nos anos 300. Este Artaxerxes era tão poderoso, era o neto de Ciro. E ele reinou entre 464 a 423. E ele queria lutar contra os gregos e egípcios e começou campanhas militares. Havia confrontos de poderes entre os egípcios, babilônios e persas. Mais tarde, os gregos e os romanos. O Egito era uma boa terra, uma terra que todo mundo gostaria de conquistar. Então, ele queria lutar contra os gregos acerca do Egito e começou campanhas militares. Para que ele saísse de Babilônia para... Deixa eu desenhar um pouco aqui. Babilônia se encontrava aqui e Pérsia se encontrava aqui embaixo. E Egito estava deste lado. E aqui estava Israel. Para que atingisses lá, Israel era um lugar estratégico.
Então, eles quiseram construir muros aqui para que este fosse proteção, para se defender no caso de Egito quiser atacar e alcançar a Pérsia ou a Babilônia. Israel era um local bem estratégico e este era um lugar onde poderia preparar soldados, um exército e usar como um lugar de backup. Ele permitiu com que os judeus reconstruíssem a cidade porque ele queria os muros da cidade. Ele permitiu com que Neemias e os israelitas voltassem para reconstruir os muros. Parecia que ele fosse uma pessoa boa, mas ele tinha as suas agendas por detrás. Sabes, há pessoas que pensam que estão a usar o povo de Deus, mas atualmente é Deus a lhes usar para ajudar o povo de Deus. O quão maravilhoso este Deus opera de uma forma redentiva e soteriológica. Durante este tempo, houve o segundo retorno, porque em 537 foi o primeiro retorno. E em 458 houve o segundo retorno sob o reinado do rei Artaxerxes. O que surgiu disso? O povo judeu que voltou agora já estava isolado. Isso quer dizer, eles já não tinham influências de fora agora. Eles já eram pessoas arrependidas daquilo que haviam feito de errado, que havia causado o seu cativeiro e também causado a perda do templo. Porque haviam aceito e permitido com que os ídolos estrangeiros fossem aceitos, assim como as influências de nações ao seus redores haviam penetrado e afetado o povo de Judá. Eventualmente, eles estavam adorando estes ídolos. Agora estavam decididos, ao voltarmos, temos que nos manter santos e separados de todas as imundícias. Por assim dizer, eles se isolaram. Pela graça de Deus, os judeus cresceram em prosperidade. Durante este tempo, os judeus se isolaram de outras culturas e nações. E nesses tempos se focaram na palavra de Deus. Lembra-se que durante o cativeiro eles perderam os rolos da palavra. Perderam o templo e os utensílios do templo. E desta vez eles dizem, temos que preservar a palavra de Deus. Desta vez já tinham escribas, pessoas que estavam a ensinar, eram muito conservadores. Devido a este isolamento, eles tornaram-se conservadores religiosos focados na lei. Esses conservadores e professores da lei eram chamados de Passidim, que chegaram a ser chamados de fariseus no tempo de Jesus. Os fariseus surgiram nesse tempo e os escribas surgiram pela primeira vez nesses tempos, porque desta vez deveriam produzir a Bíblia. Deviam fazer de tudo para que os manuscritos fossem copiados sem sequer um erro. Eles tinham regras muito estritas em como deveriam conservar as cópias das verdadeiras palavras. Nesse tempo, para eles escrever o nome de Deus, basta encontrar o nome de Deus, tinham que ir se lavar primeiro, fazer de tudo de que se purificar para vir pegar e escrever o nome de Deus. Se encontrasse texto em que aparecia o nome de Deus, Yahweh, muitas vezes tinham que tomar muitos banhos. Se cometesse um pequeno erro, tinham que deitar para fora todo aquele rolo e recomeçar de novo. E mais tarde esses rolos eram queimados. O terceiro retorno foi em 444 a.C. Agora vamos olhar para este cisma samaritano. Depois vamos continuar com o tempo dos gregos e romanos no próximo estudo. O cisma samaritano piorou nestes tempos.
quando o povo de Judá foi tomado cativo à Babilônia. O povo que escapou para a Samaria e casou-se com mulheres gentias ali. Então tiveram filhos mistos do sangue judeu e gentio. Essas gerações e as gerações posteriores foram chamados de samaritanos. Os samaritanos estavam, aliás, os judeus estavam em remorso de que haviam traído a nação, haviam traído ao próprio Deus. Quando eles voltaram, não lhes consideravam como pessoas, lhes consideravam até abaixo de outros gentios. Samaria estava localizado entre Galiléia e Judeia. Este é o mar Mediterrâneo, este é o mar da Galiléia e este é a Galiléia. E aqui está a Samaria. Aqui está Jerusalém. Então, Samaria aqui. Então, Samaria estava localizada entre a Galiléia e a Judeia. Quando os judeus foram exilados, alguns judeus casaram-se com mulheres gentias de Samaria. E para os judeus, o casamento com não-judeus, que são gentios, era abominável. Mesmo assim, Samaria consistia em descendentes desses casamentos mistos, de famílias mistas, de seus descendentes. Adotaram crenças judaicas e construíram para si um templo. Vemos isso em João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana e a mulher lhe pergunta qual é o lugar certo para se adorar. Fala do monte em que se encontrava o templo lá, ou o templo que se encontrava em Jerusalém. Daí era também um insulto aos judeus e até falar com os samaritanos. Os samaritanos também odiavam os judeus porque também os judeus acusavam aqueles que haviam se casado com os samaritanos como os ricos poderosos, aqueles que não foram exilados, mas viveram no conforto com a ajuda do inimigo enquanto eles estavam a sofrer no exílio. Eram os samaritanos que lutavam e faziam a interrupção do templo no tempo de Zorobabel. Chegou a levar 16 anos. A próxima coisa, iremos pensar acerca do reinado dos gregos e romanos. Pensar acerca do domínio esmoniano na próxima vez em que nos encontramos. Amado Pai Celestial, te agradecemos por nos dar o tempo de pensar acerca da história. A história que é tão importante, que aconteceu imediatamente antes da chegada do Senhor Jesus Cristo. Mesmo no meio de vendaval e dificuldades, Deus preparou para que a tua vontade fosse cumprida. Deus preparou para que o seu povo fosse protegido. Pai, estamos a viver nos tempos como estes, tempos de confusão, tempos de vendavais, tempos de dificuldades, tempos de guerras, tempos de doenças incuráveis, tempos de todo tipo de sofrimento. Pai, nós cremos que ainda está trabalhando para cuidar de nós, trabalhando para nos proteger. Salva-nos, Pai, e nós cremos que o tempo da sua chegada é iminente e que está em breve. Por isso, ajuda-nos a estar preparados, ajuda-nos a estar cientes, ajuda-nos a viver alertas. E ajuda-nos a entender o padrão do seu trabalho, da sua obra na história da redenção. Obrigado pela sua graça. Em nome de Jesus oramos. Amém.